que vem com o coração aberto nos abrir caminhos e nos apresentar possibilidades e desafios dentro dessa temática. Muito obrigada, Elininha. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco melhor, né? A gente faz uma apresentação um pouco formal, mas você fique à vontade para apresentar seu contexto, como você chegou até aqui, e para a gente falar um pouco sobre autismo e arquitetura. Então, dentro do nosso momento aqui, estamos com o núcleo didático-pedagógico, com professores, alunos do 10º período também presentes, com pessoas externas, que eu acredito que são pessoas que estejam aqui na sua rede, né, também de amigos e familiares. Nós temos também o 2º e o 4º período, que são os alunos que vão trabalhar com esses projetos. A Amanda aqui mandando meu beijo, né? Já fazendo esse link. Está falando, alunos de psicologia também estão aí. Os alunos de psicologia. Então, a gente gosta muito dessas temáticas transversais, justamente, e acolhedoras, para que a gente possa aprender melhor. Só é possível a gente vivenciar uma arquitetura para todos, se a gente conhecer diferentes realidades, se a gente conhecer contextos, se a gente se aproximar dos contextos pelos quais a gente vai desenvolver nosso projeto. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite, e esse espaço é todo seu. Pode dar seu show, que eu sei que junto da sua risada vem sempre um show gostoso. Eu estou, sim, super lisonjeada de estar fazendo parte desse encontro. Realmente foi uma coisa que eu aceitei primeiro para pensar depois. E se o tema é autismo, eu sou a primeira a aceitar. É um tema que eu sou apaixonada, é um tema que me escolheu, não foi eu que escolhi o autismo me escolheu de uma forma impactante, e eu consegui transformar na coisa mais bonita da minha vida. Eu acho interessante que quando a gente vai apresentar, né, alguém, aí a gente fala assim, aqui é Edna, né, porque muitos me conhecem como Edninha, e eu adoro ser chamada de Edninha, e falo assim, Edna, ela é comunicadora, advogada, sempre vem nossos títulos, nossas graduações, e eu hoje me resumo apenas como a mãe de Rafael. Aí eu sou a mãe de Rafael. A gente falava de maternidade antes de começar, e Rafael foi quem escolheu quem eu sou hoje. Foi ele quem me definiu. Depois dele, eu me tornei a mãe dele e a pessoa que descobriu o autismo como uma coisa fantástica, né? Meu filho é autista, ele tem 5 anos, depois eu vou chamá-lo para vocês conhecerem ele. É a coisa mais incrível e mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Mas até então, eu só sabia o que era autismo dentro daquela perspectiva que a gente via em filmes e novelas, pessoas estereotipadas demais, casos muito severos. Então, quando o diagnóstico chegou para mim, eu falei, como assim? Mas ele não tem ele não faz essas coisas. E aí eu falei, vou estudar. Calma, eu vou estudar. Eu quero primeiro descobrir o que é autismo, para depois eu buscar as melhores ferramentas para dar um suporte para o meu filho, né? Não tem como a gente ajudar alguém dentro de um transtorno, dentro de uma síndrome, se a gente não conhecer. E nós, como família hoje, temos a missão de propagar realmente esse conceito para as pessoas, porque o movimento da sociedade pede isso, né? A sociedade está pedindo, está gritando, peraí, olhem por nós, né? Vamos acabar com esse capacitismo, com esses títulos, somos todos iguais, embora todos diferentes, né? Então, não é porque eu sou autista ou TDAH ou tenho síndrome de Down que eu não faço parte desse mundo, né? Que eu vivo um mundo à parte. Nós precisamos nos adaptar a essa realidade. É trazer a inclusão na escola, é trazer a inclusão na arquitetura, né? Como vocês estão hoje trazendo o autismo para a gente linkar
que tem a ver autismo e arquitetura? Por quê? Né? A gente vai falar de autismo num grupo de extensão de arquitetura. Então, é a sociedade se movimentando, é a sociedade pedindo que esse tema fique um tema mais popular, comum, para que as pessoas tornem isso rotineiro. Não se assustem mais como eu me assustei diante do diagnóstico do meu filho. Eu me lembro muito bem do dia que eu descobri que ele era autista, que eu falei para mim, e agora? Eu e meu marido, né? Nós nos olhamos e fizemos, e agora? Né? Eu só sabia de uma coisa, que eu não ia desistir dele. Isso daí era um fato. Eu ia fazer dele um ser humano feliz e um ser humano pronto para encarar o mundo. E o autismo, hoje, eu já consigo ver com leveza, mas nem para todo mundo é assim, nem para todo mundo funciona assim. E eu só vejo com leveza hoje porque eu fui me aprofundar no tema, eu fui estudar, né? Fui fazer cursos. Hoje eu trabalho com o autismo, eu sou coordenadora ABA de uma clínica chamada CLIAP, né? Eu faço pós-graduação em análise do comportamento aplicado, que é uma intervenção direcionada para crianças com TEA, embora ela possa abranger todas as pessoas. Mas dentro das crianças com TEA, ela é mais eficaz, a gente consegue mais respostas para esse desenvolvimento acontecer, né? E quando Rafael nasceu, ele foi um bebê super normal, ele teve todos os marcos do desenvolvimento, ele brincou, ele bateu palminha, ele olhou nos olhos, ele comeu todas as texturas, a iniciação alimentar dele foi perfeita. Quando ele começou a andar com 10 meses, e acabou o meu sossego com 10 meses, porque quando começa a andar, a gente já não, né? A gente já não vive mais, é sempre com medo de cair, aquela coisa toda. E com 1 ano, Rafinha não falava, a fala dele não saía. E é uma característica muito presente no autismo, esse atraso de fala. Ele não é o principal, mas ele é um sinal de alerta que se acende. E ele não falava, e eu me preocupei, né, com aquela situação. Ele tinha 1 ano e 3 meses, eu levei ele para a pediatra muito preocupada, e ela me disse, não, olha, cada criança tem o seu tempo, né? Vamos ter calma, vamos esperar ele entrar na escolinha. E aí eu falei, tá bom. Mesmo assim, achando muito estranho, Rafa muito agitado, ele era muito agitado, Rafa andava de ponta de pé, e isso é um sinal, embora a gente ache que não tenha ligação, mas o autismo ele também é uma disfunção sensorial, então todos os sentidos da criança com autismo acabam tendo uma hipersensibilidade ou a hipossensibilidade. Ele colocava as mãozinhas no ouvido quando tinha muito barulho, e tudo isso era sinais que se acendiam, mas que para mim, como leiga, não era uma coisa que me chamasse tanta atenção. Eu achava apenas que era uma característica dele. E aí, com 2 aninhos, quando ele entrou na escola, a escola fez uma reunião comigo, a participação da escola foi fundamental. A escola me chamou para uma reunião, e não me falou nada sobre, porque não tem essa ainda, não tinha essa certeza e não poderia dizer nada sobre autismo, mas falou que era interessante que eu procurasse um neuropediatra para que eu fizesse uma avaliação mais aprofundada. E assim começou a minha descoberta, né? Quando eu engravidei, eu estava indo para Paris, né? Você prepara todas as suas malas, você se programa para um lugar e você chega em outro lugar, de repente. E eu tinha ido para Paris e, de repente, eu tinha chegado em Nova York. Outra realidade, e eu tinha que realmente me readaptar àquela nova estrutura, àquela nova situação. Então, como é que eu posso dizer? Eu tive que me desprender daquela mãe que eu tinha idealizado e me reconstruir. Eu tive que começar a ressignificar toda a minha maternidade depois daquilo. E me tornei a mãe de Rafael, uma criança autista,
com 2 anos e fui em busca de todos os tratamentos e terapias possíveis que pudessem aproveitar a plasticidade cerebral dele, né? Eu sei que até 6 anos ele está absorvendo tudo que o mundo está oferecendo para ele. Então, eu falei, o que me mandarem fazer, eu vou fazer, né? E desde o brinquedo, que é o mais indicado, a terapia, ao esporte, a musicoterapia. Então, falta hora no dia de Rafa. Eu diria que ele é um vestibulando de 5 anos. Lembra quando a gente vai fazer vestibular e a gente faz curso isolado disso, curso isolado daquilo, e não tem dia, não tem folga? Rafa hoje é assim, ele faz terapia ocupacional, ele faz fonoaudiólogo, psicopedagogo, musicoterapia, e a gente ainda tem que encaixar esporte nisso tudo. Faz ABA, que é a intervenção ABA, que hoje eu também trabalho com ABA, e é assim a vida dele. Mas, assim, para mim, nem tudo foi mil maravilhas. Embora eu tenha oferecido toda a estrutura, todo o suporte que ele precisava. Mas nem tudo são flores, porque na vida a gente vive com pessoas, a gente precisa conviver com pessoas, a gente precisa ser aceito, a gente precisa de empatia para entender que aquela criança está se desenvolvendo de uma maneira muito peculiar, muito diferente. E muitas vezes, quando eu levei meu filho no cinema, ou levei meu filho no teatro, ou por uma brinquedoteca, esses espaços não estavam preparados para recebê-lo, né? O volume muito alto do cinema. Hoje em dia, graças a Deus, no Cinépolis tem a seção azul, que é uma seção voltada para crianças com autismo. E o que acontece? O volume é mais baixo, a luz não fica totalmente no escuro. Eles tentaram adaptar um pouco o cinema para que não ficasse algo tão impactante para a criança com autismo. Então, naquele dia específico na semana, as crianças com necessidades especiais são tratadas como iguais. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, o mundo está se adaptando para os meninos, para os nossos meninos. O mundo está olhando para os nossos meninos com um olhar de acolhimento. E eu acho assim que eu nunca fiquei tão feliz quando eu comecei a perceber que as pessoas estão entendendo que a gente precisa olhar para os diferentes, os iguais como os iguais, a Constituição Federal já diz isso, e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, é um cidadão também. Eu sou autista, mas eu sou um cidadão também. E aí, o que eu vou falar de autismo? Por que eu estou falando de autismo com uma turma de arquitetura, né? Assim, poxa, o que tem a ver, né? Aí eu trago que em 2019, na Casa Cor, aqui do Rio Grande do Norte, duas arquitetas, eu anotei o nome delas, Ticiana Martins e Poliana Pinheiro, elas fizeram um quarto focado para uma criança autista. O nome do quarto era O Mundo de Caio. Caio é uma criança com autismo moderado, ele é filho de uma jornalista aqui de Natal, e é uma criança que tem uma visibilidade até razoável aqui na nossa sociedade potiguar, e esse grupo de arquitetas tiveram a ideia de construir um quarto adaptado para ele. E o que era o que tinha de tão importante, de tão diferente nesse quarto para essa criança? Como o autista tem uma disfunção sensorial, ele estranha texturas, por exemplo. Então, tem alguns que têm algumas aversões a algumas texturas mais peludinhas. E como é que ele vai dessensibilizar isso? Você trazendo ele para tendo esse contato. Então, elas adaptaram muito, colocaram balanços, que é a questão gravitacional, que muitas vezes também vem desregulada. Tem crianças que têm pânico, por exemplo, de andar numa escada, num elevador, descer no escorrego.
E aí, quando você coloca um balanço dentro de um quarto, para que aquela criança passe a brincar todos os dias naquele balanço, como uma terapia, como uma brincadeira, aquilo ali vai desensibilizando ela de uma forma que naturalize ela. E aí ela consegue generalizar esse comportamento, não de ficar mais tão aversiva ou ter uma crise, né? E aí, quando ela for no parquinho lá do Natal Shop, o parquinho do Midway, sair com a família dela, aquilo ali já vai ser natural para ela. Então, você, como arquiteto, hoje, na hora de pensar um projeto onde tenha uma criança autista, você pode pensar e ajudar e fazer a diferença na vida dela, né? E, do mesmo modo, foi tão importante esse primeiro projeto que aconteceu, que esse ano, em 2021, em Goiás, houve também um projeto voltado para criança com autismo, feito pela arquiteta Fernanda Demos, em Goiás. Ela já fez também um novo projeto direcionado, inspirado no projeto aqui do RN. Ela também fez um projeto do quarto voltado para criança com autismo. E a gente precisa desse olhar, né? A gente, como família, e ver isso acontecendo, a gente fica muito entusiasmado. Eu, assim, tendo sido convidada para falar com vocês hoje, eu fico muito feliz porque eu vejo a sociedade como um todo interessada em conhecer, interessada em acolher, interessada em agregar e pensar, né, de uma maneira o mais humana, mais inclusiva, né, isso? E eu espero que nos projetos futuros de vocês, não só de quartos na casa, mas muitos consultórios também de psicólogos, né, de terapeutas ocupacionais, pensar nisso também, pensar em projetos divertidos, em projetos perguntar a pacientes, aos pais, né, o que eles acham, e fazer essa pesquisa de opinião mesmo, para pensar em projetos mais eficazes e colaborativos para a evolução dessas crianças. E aí eu preparei esse bate-papo, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma curiosidade, eu estou aqui para poder esclarecer na medida do possível. Vou tomar um gole, que eu falei muito. Muito legal, Edinha. Eu acho também que a gente vem com uma visão preconceituosa, né? Que é o que eu como é que assim, não no sentido de preconceito, mas no sentido de separar a palavra, né? Preconceito. A gente tem um conceito anterior ao conceito. Então, a gente, muitas vezes, quando a gente pensa na arquitetura, também a gente acaba fazendo aqueles espaços que a gente está acostumado a vivenciar. E não considera, como arquitetos, outras realidades, que essa é uma das vantagens de a gente trabalhar o projeto de extensão. A ideia é que a gente entre nas demandas comunitárias também, né? No caso da gente trabalhando com o bairro de Mãe Luísa, entre nas demandas comunitárias e faça com que o aluno tenha essa vivência de outras necessidades e de outras realidades e de outros que a realidade, na verdade, estamos todos na mesma realidade em contextos diferentes, né? Então, a gente a necessidade da gente pensar os espaços para serem acessíveis. Eu brinco muito que a gente faz aquele edifício de 50 metros quadrados de unidade habitacional, bota uma porta de 60 centímetros dentro do apartamento, e aí embaixo tem toda a parte acessível para visitantes, sim. Ou aquela unidade adaptada. Aí eu que sou cadeirante não posso ir na casa do meu amigo porque eu não consigo entrar no banheiro. Então, assim, são reflexões que a gente precisa ir considerando para que a gente possa pensar numa arquitetura mais inclusiva, mais humana, né? Porque essa é a nossa humanidade. Cada um com as suas necessidades e um coletivo com necessidades diversas, né? E aí, por isso que o pessoal está aqui me parabenizando muito pela fala aqui do lado. De vez em quando eu dou uma olhadinha no recadinho do coração desse, vendo. Eu fico feliz porque até um dia desse, né, vamos dizer, 10 anos atrás, esse assunto ele não era um assunto comum, né?
E a realidade hoje de diagnósticos, não só voltados para o autismo, mas a gente vê muitos outros transtornos, muitas outras síndromes explodindo aqui, e nisso a gente vai percebendo que o mundo está mudando, né? A sociedade está mudando. É muito comum a gente ver um diagnóstico de TDAH, de hiperatividade, síndrome de Down e outras síndromes que eu já trago outra realidade, que a minha geração, a nossa geração, foi uma geração que se alimentou muito mal, né? E os reflexos dessa alimentação, dessa vida com muito doce, com muito industrializado, hoje está refletido, né, nessa explosão de crianças com autismo. É importante a gente linkar isso também, que a nossa saúde ela está hoje comprometida em virtude disso. E o número de autismo de 20 anos atrás era 1 para 100 e alguma coisa, assim, não me lembro bem o número. Hoje, de 54 crianças que nascem, 1 é autista. E esse número vem caindo cada vez mais, cada vez mais. Então, se você não conhece uma criança autista, se você não é pai ou mãe, você vai ser tio, você vai ter um afilhado, você vai ter um vizinho, você o filho do seu amigo, né? Ou então o amiguinho do seu filho da escola, né? Você vai conhecer alguém que esteja no espectro autista. É uma realidade. Então, não adianta mais a gente fechar os olhos para dizer que isso é uma exceção, que isso não, é uma exceção. Isso é uma realidade crescente, cada dia mais, e a gente precisa acompanhar esse movimento, né? Não só como profissionais, mas o primeiro passo é acompanhar como seres humanos, né? Como seres humanos. Eu acho que não só o cadeirante, como você citou, Camila, mas o deficiente visual, aquela pessoa que precisa também de um suporte, o deficiente auditivo, né? Toda essa comunidade precisa ser escutada, né? A gente tem que parar com essa ideia de que é uma parte pequena da sociedade, porque não é. Verdade, é uma parte, mesmo sendo uma parte, mesmo que fosse uma parte pequena, não seria uma parte menos importante. Então, a gente também precisa fazer esse processo de inclusão, né? Fernanda está colocando aqui que é bastante importante incluir nos projetos o lúdico, para que a criança aprenda a lidar com aquele espaço e que facilite sua brincadeira funcional, para que ele aprenda a brincar e se divertir. O ABA ele tem muito disso, ela é uma ferramenta bem funcional, né, de metodologia. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa ferramenta que você mencionou? Posso sim. O ABA é a análise do comportamento aplicada. Na verdade, é uma ciência baseada em evidências, então, tudo dentro do comportamento do estudo do espectro autista é documentado, são dados que a gente precisa ter, porque todo comportamento ele tem um antecedente e tem uma resposta, né? Então, o que chama mais atenção dentro de uma criança que se encontra no espectro autista são os comportamentos inadequados. Então, quando você vê uma criança violenta ou uma criança que entra muito em crise, dependendo do nível que ela se encontre, desde a criança que é autista leve, a criança do autismo moderado, quanto a criança com autismo severo, todas essas crianças que fazem parte de um espectro imenso, elas vão apresentar um comportamento inadequado, não socialmente aceito, porque muitas vezes aspectos muito peculiares da comunicação foi atingido, né? O autista ele geralmente tem uma dificuldade na comunicação receptiva, como na comunicação expressiva. E todos nós sabemos que a comunicação é uma das principais ferramentas para que a gente consiga se socializar, né? Para que a gente consiga se desenvolver, para que a gente consiga
é aprender. Então, o autismo, ele compromete muito isso, a comunicação, né? A interação social, tudo. E quando isso acontece, a gente precisa, ele usa de comportamentos inadequados para se fazer entender. E aí é onde entra o ABA, né? O ABA, a ciência ABA, ela entra aí para poder modular esses comportamentos, para que esses comportamentos passem a ser funcionais. Então, quando você vê, às vezes, uma criança se batendo a cabeça na parede, por exemplo, ela está querendo chamar a atenção do pai, ou da família, ou do professor, porque ela quer ir sair de sala, por exemplo, né? Tem um paciente nosso da clínica que ele é agressivo com a professora e assistente da professora. E sempre que ele é agressivo com ela, com a professora tira ele do ambiente de sala de aula para dar uma volta para ver se ele se acalma. E o que ele entendeu? Ele entendeu que toda vida que ele quer sair de sala, ele precisa ser violento com alguém. Então, ele usa esse comportamento como um mando. Ei, espera aí, já sei o que eu vou fazer. Toda vida que eu quiser pegar um azinho, e nós, como leigos, achávamos que ele estava tendo esse comportamento violento do nada. Meu Deus, mas essa criança é muito difícil. Está tendo um comportamento do nada. Então, o ABA vem para que a gente faça o quê? Para que a gente não reforce esse comportamento inadequado e a gente redirecione esse comportamento para que ele se torne um comportamento funcional. A ABA, ela também auxilia para que essa criança tenha independência, né? Para que essa criança alcance a autonomia. Muitas vezes a criança com autismo ela não consegue fazer coisas simples, como comer sozinho, como beber água, como usar o banheiro. A ABA vem e recolhe, faz a coleta de dados, né? Por que é que essa criança está agindo assim? E aí, a partir desses dados, a gente vai elaborar um programa de ensino individualizado, para cada um vai funcionar de uma forma, e a gente vai trabalhar com esses programas, aplicar esses programas através de aplicadores ABA, que são profissionais, né, que vão fazer um curso direcionado para a ABA e aplicar isso, tanto em casa quanto na escola. Então, às vezes, a criança tem um aplicador ABA na sala de aula, aí chega em casa e fala, papai, tem uma professora só do meu amiguinho, né? Ele não entende, às vezes nem entende que aquela professora é só do amiguinho dele que tem autismo. E, na verdade, essa professora é um aplicador ABA que vai dar suporte ao aprendizado dele, vai ajudar ele a generalizar comportamentos funcionais quando ele não tem, né? Então, por exemplo, o meu filho, quando ele era pequenininho, ele não sabia pedir água. E aí ele pegava a minha mão e levava até... Ele não falava nada. Ele pegava a minha mãozinha e me levava até a geladeira ou o gelágua para pedir água. E quando eu entregava a água para ele, quando ele me pedia, ele entendia que ele não precisava pedir, né? O fato dele chegar, pegar a minha mão e usar a minha mão como ferramenta de pedido, eu já executava. Então, eu comecei a perguntar para ele, o que você quer? Né? Não estou entendendo. Né? O que é que você quer? E aí ele começou a, mesmo com toda a dificuldade, ele foi dizendo, eu quero água. Ah, e agora eu entendi. Você quer água? E aí ele foi aprendendo a pedir. Então, todo esse trabalho de você direcionar o comportamento é através da ABA, da ciência. É uma ciência que transforma isso, né? Ela transforma o comportamento inadequado, a desorganização funcional, numa coisa mais organizada, num resultado mais organizado. E aí, como o espectro autista ele é muito vasto, a gente vai usar isso muito direcionado para cada paciente. Então, tem paciente que tem mais dificuldade, por exemplo, com a seletividade alimentar, que é muito presente no autismo. Um comportamento rígido, por exemplo. Tem crianças com autismo que só comem um tipo de comida. Eu só como
a bolacha Maria da Vitarella. Se você trouxer a bolacha Maria de outra marca, ela não come. Só come aquela bolacha. Ué, mas parece cisma, né? Tipo assim, mas pelo amor de Deus, como é que essa criança... Não tem como, ele só pode saber. Isso não como é que eu posso dizer? Não é frescura, mas é um comportamento rígido. Ele se desorganiza se aquilo não acontecer. É em virtude de uma adaptação, né? E aí, como é que eu consigo mudar esse comportamento dele? O que eu preciso fazer? E aí a aba vem para direcionar. Então, assim, são aspectos muito específicos, assim, muito amplo, e que a gente precisa analisar muito individualmente, né? Então, quando a gente recebe uma criança, o primeiro passo é fazer a anamnese, né? Conhecer a história da gestação dessa criança, o que ela passou, como ela nasceu, quais foram os primeiros contatos com a equipe multidisciplinar, como veio o diagnóstico. Chegou no diagnóstico, a gente precisa fazer uma avaliação. E essa avaliação é que vai ser determinante para a gente entender quais são os programas que eu vou aplicar nela, como que eu vou direcionar as necessidades dela. E tem criança que tem, por exemplo, uma comunicação perfeita, mas, em compensação, é uma criança que não consegue fazer imitação, por exemplo. É uma criança que a coordenação motora fina é muito restrita. A coordenação motora ampla também. Então, nunca um programa pode ser o mesmo para duas crianças. Nunca, mas nunca mesmo. É muito individualizado. Alguém está me perguntando assim, como eu percebi, né? Como você percebe? Como eu percebi o meu filho, né? Eu acho que a pergunta é essa. Eu percebi pelo atraso de fala. Ele demorou muito a falar. E ele não se concentrava em absolutamente nada. Até desenho animado, que era uma coisa que ele gostava, ele não passava 2 minutos assistindo a televisão. E ele ficava correndo de um lado para o outro. E, assim, existem crianças agitadas, mas como ele, era uma coisa que eu não entendia, né? Eu falei, não, gente, isso não tá certo. Tudo bem que eu sou uma pessoa tagarela, falo demais, agitada demais, mas eu tenho um filho desse jeito, não tá certo. Como é? E aí a comprovação veio com a escola, porque meu filho é filho único, eu não tinha como comparar o desenvolvimento dele com o de um irmãozinho, por exemplo, mas na escola, no convívio escolar com as outras crianças, a escola tinha mais experiência. E ao observar ele com 2 anos, com as outras crianças com 2 anos, elas tinham atingido todos os marcos de desenvolvimento e meu filho não, ele não apontava, ele não apontava, ele não dava tchau, né? Ele não batia pau, parabéns, ele não cantava parabéns. Com 2 anos, falei, ué, peraí, esses aí são marcos de 1 ano, 10 meses, 11 meses. Quantas crianças a gente já viu com 1 ano já cantando parabenzinho, já fazendo o número 1, né? E Rafinha não fazia, meu filho não fazia. Então, eu fui juntando. Andar de ponta de pé também foi uma coisa que me chamava atenção. E é uma busca sensorial, é uma autorregulação. Crianças que andam com ponta de pé, como eles não têm uma percepção do corporal muito bem, como é que eu posso dizer, organizada, tem crianças que fazem o quê? Apresentam comportamentos estereotipados. E esses comportamentos, muitas vezes, são em virtude da sua busca sensorial. Eles estão querendo ter a sua regulação. Então, aqueles slaps, não tem crianças que ficam assim? Esse movimento estereotipado é uma busca sensorial para que ele passe a sentir as mãos. Quando você está com, por exemplo, quando você está com o pé dormente, não lhe dá uma agonia de você querer voltar a sentir o pé? Você não fica batendo o pé no chão? E aí você só sossega quando você volta a sentir o pé? É mais ou menos isso que o autista passa. Ele não está sentindo as mãos,
E para sentir a mão, eu preciso estar com ela em movimento o tempo inteiro. Então, se eu parar, se eu falar para ele, meu filho, para de sentir as mãos, para de balançar a mão. Quando ele para, ele vai ficar muito nervoso, porque é como se ele não tivesse sentido. Então, ele volta a balançar. Então, não é meramente um gesto do nada, né? Não é um comportamento do nada. Existe uma explicação para isso. O Rafa, meu filho, era como se ele não sentisse o pé. E aí ele andava de ponta de pé. E até hoje, que ele já tem toda a sua um trabalho com integração sensorial, com a equipe da terapia ocupacional dele, um trabalho muito eficaz, que foi assim, realmente muito importante para a evolução dele. Mas hoje ele ainda, quando ele chega em ambientes novos que ele não conhece, tá lá ele andando de ponta de pé. Rafinha, meu filho, não precisa andar de ponta de pé. Aí ele fica um pouquinho e daqui a pouco ele anda normal. Mas é sempre ele tem essa busca sensorial para se sentir no lugar. E o ABA ajudou a esclarecer isso. Entende? Então, assim, é uma ciência extremamente importante para qualquer criança no TEA. Edininha, eu tenho duas perguntas. A primeira é quanto tempo levou para você fazer esse diagnóstico, certo? E você identificar e até você ter esse diagnóstico. E a segunda pergunta é que toda casa demanda uma adaptação quando você recebe uma criança. E eu queria saber quais foram as adaptações diferentes que vocês tiveram que fazer, ou se não foi necessário fazer esse tipo de adaptação, tanto para casa quanto para a escola, né? Porque, por exemplo, a gente conhece aquela salinha de aula para crianças pequenas, com cadeirinhas baixas, mas você já trouxe, por exemplo, que em alguns momentos você precisa ter um auxiliar dentro de sala. Então, você precisa ter um adulto dentro de sala. Como é essa adaptação, sabe? Da casa, da escola, e como foi nesse período de diagnóstico? Eu demorei mais ou menos um ano para ter o diagnóstico fechado, porque a gente precisou fazer muitos testes. Não existe um exame, existe uma sondagem, né? Na verdade, existe uma investigação. Então, por exemplo, uma das características do TEA é a criança não se entender como parte do nome, né? Por exemplo, você quando tem um bebê com 1 aninho, você fala o nome dele, ele já olha, ele já entende que ele é aquela pessoa. Esse entendimento, essa parte cognitiva da criança com TEA, ela é comprometida. Então, muitas vezes você vai ficar chamando o nome dela, ela não vai responder, ela não vai olhar para você, né? O contato visual também é algo que realmente é muito difícil com o TEA. Ele não tem interesse em trocar olhar com você. E aí, eu estou falando isso, me fugiu o que eu ia falar, mas enfim, ele tinha essas características e a gente começou a investigar. Como ele não chamava, quando ele não atendia, quando a gente chamava o nome dele, começou a se desconfiar que talvez ele tivesse um problema auditivo. Então, a neuro pede para que a gente faça um exame chamado BERA, que é um exame auditivo. Fazemos uma ressonância do cérebro para a gente ver se ele tem alguma questão de má formação. Então, esses exames, eles vêm só para a gente anular possíveis outros diagnósticos. Mas não são exames que vão dizer assim, ele vai ter TEA, né? Porque tem várias características, né, desses, por exemplo, hiperatividade, você pode ter uma pessoa que tem falta de foco, várias outras coisas que não necessariamente, que têm o mesmo comportamento, mas que não necessariamente são TEA, né? Exato. Então, assim, para que a gente consiga anular algumas coisas, a gente precisa fazer esse tipo de exame, mas não quer dizer que esse exame o resultado vai ser TEA, porque para chegar no diagnóstico de autismo, eu preciso passar por diversas avaliações. E essas avaliações com diversos profissionais demorou cerca de 1 ano. Eu passei
por resultados de neuropsicólogo, depois passei por terapeuta ocupacional, e essas avaliações, elas demoram até eu ter um relatório com uma devolutiva. Então, por isso que demorou, assim. Mas, assim, é muito relativo. Tem pacientes que demoram mais tempo, tem pacientes que demoram menos tempo, mas no meu caso demorou um pouco mais, porque eu queria um bom laudo, eu queria um laudo bem elaborado, porque a minha intenção era que o plano de saúde pagasse o tratamento, né? Então, para que eu fosse solicitar isso para o plano de saúde, eu queria que juntar todos esses relatórios para poder montar um laudo bem elaborado. Então, por isso que demorou um pouco mais. Mas, assim, em média, demora uns 6 meses, sabe? Em 6 meses você consegue fazer tudo isso. Com relação à adaptação da minha casa, né? Eu mudei de apartamento. Eu morava num apartamento perto da UniRE, na época que eu fazia direito, estudei aí na Uni, fiz direito nessa faculdade maravilhosa, puxando saco, não, mas é verdade. E quando eu cursava, eu morava num apartamento aí pertinho, então era eu e meu marido, né? Eu engravidei, e o apartamento estava o tamanho, assim, favorável, suficiente. Só que o meu apartamento não tinha área de lazer. Não tinha uma área de lazer grande que eu pudesse usar muito a favor de Rafa. Então, quando a gente estava ainda na fase de investigação e que Rafa ainda era muito agitado, muito cheio de energia, a gente fez, olha, a gente precisa de um espaço maior. E o que a gente vai fazer? Não, vamos procurar um lugar que a gente consiga fazer com que Rafa aproveite o parquinho, uma brinquedoteca, uma piscina, algo que ele possa gastar a energia dele. Então, a primeira coisa de adaptação que aconteceu com a gente foi isso. A gente trocou de apartamento, a gente se mudou. E eu vim morar perto da minha mãe, aqui em Ponta Negra, onde eu cresci. E aí, dentro da minha casa, ele tinha um quartinho de bebê na época, ele tinha 2 anos, então era um quartinho ainda. E eu precisei adaptar esse quarto para ser um quarto mais pedagógico. E aí eu fiz um quarto com uma mesinha onde ele pudesse fazer a terapia. Eu fiz um projeto onde tivesse lugares para colocar os livros que fossem na altura dele, para que ele pudesse pegar. Aí tem a cama dele, tem um espaço também onde os bonequinhos são expostos para que ele possa brincar. Deixei muitos brinquedos muito acessíveis para ele, porque para que ele também tivesse mais interesse na brincadeira do que em eletrônicos. Porque parece que as crianças já nascem com esse chip de querer eletrônico, celular, essas coisas todas. Então, como para eles isso seria ainda mais prejudicial do que já é prejudicial para as crianças neurotípicas, no projeto do quarto dele, a gente colocou muito lúdico, muita brincadeira, um tapete, um dinossauro, sabe? E hoje o quarto dele é assim. Falei, não, vamos deixar esse quarto assim, porque ele só vai mudar quando tiver uns 15 anos. Aí a gente muda esse quarto com uns 15 anos, que não é possível que eu vou viver trocando de quarto, não quero isso, não. Aí, com 15 anos, é um quarto de adolescente para adulto e vai ficar nesse quarto. E depois, quando ele casar, aí ele vai fazer o quarto do jeito que ele quer. Mas foi isso, eu precisei fazer umas mudanças, sim. Adaptei para ele. É claro que se meu filho fosse neurotípico, eu faria um quartinho também, mas talvez não tivesse tanto esse direcionamento, esse foco em lúdico e em acessível para ele. Então, basicamente, você trabalhou a questão do cômodo dele, né, para fazer as terapias e para ele ter essa parte. E as partes comuns da casa, que são geralmente aquelas partes que a gente se preocupa bastante. Cozinha, sala, que a gente coloca aquelas coisinhas pequenas.
né? Essa questão das quinas, como é que foi isso para vocês também? Nisso a gente também. Na verdade, a minha casa virou um grande vão, né? Porque a gente retira tudo isso para que ele não tenha contato, não tenha perigo. E assim, o limiar de dor é muito impressionante, que pelo menos o meu filho, eu não posso generalizar e falar que todos os autistas funcionam assim. Mas o limiar de dor dele é muito pequeno. Então, assim, uma pancada que para a gente dói muito, para ele dói pouco. E eu tinha medo, né? Porque às vezes você esbarra numa cadeira, numa coisa, e você não sente, você sente dor e ele não sentia. Então eu tirei todo isso do espaço. Então eu voltei a decorar minha casa agora, quando ele fez com 5 anos. Até 5 anos eu não tinha segurança de deixar as quinas sem proteção, né? Não, a tela de proteção por toda parte, até onde você não imagina tem tela de proteção, porque sempre tive muito medo. E uma parte, a cozinha, assim, é a parte mais perigosa, onde a gente guarda facas e tal. Não é acessível, é em cima, né? Para que quem tem acesso são só os adultos. A parte mais divertida é que a geladeira da gente é cheia de brinquedos, é colar. Brinquedo com imã, sabe? Eu tenho o alfabeto inteiro na geladeira, eu tenho cheio de números, e quando ele chega, o reforçador do meu filho é comida, ele é gulosinho. Então, quando ele quer comer alguma coisa, eu digo, vamos escrever o Rafael na geladeira primeiro, tá aqui o R. Já uso a fome dele a favor da evolução cognitiva da criança, né? Então, a geladeira, para mim, é uma sala de aula, a geladeira. Sabe? Tem tudo. Tem alfabeto, tem bonequinho, tem rotina, tem tudo na geladeira colado. É ótimo, essa parte da geladeira com imã, eles adoram mesmo. Aqui é cheio de imã, 5 minutos, meia hora, mexendo nos imãs assim. Tem o quadrinho do humor, que segunda, eu coloco assim, né? Tem segunda, terça, quarta, todos os dias da semana, e se ele se comporta bem, ele ganha um sorriso, né? E aí, às vezes, ele chega, mamãe, sobremesa. Aí eu faço, como é que tá aqui? A sexta-feira tá com sorriso ou tá triste? Aí ele tá feliz. Aí vai ganhar sobremesa? Vai ganhar sobremesa. Se tiver triste, tá triste ou tá feliz? Não vai ganhar sobremesa. Não, mamãe, por favor, triste não, tá feliz. É muito fofinho esses momentos com eles, né? É muito gostoso. E assim, o nosso trabalho na aba a gente precisa de reforçadores, a gente trabalha com reforçadores. O reforçador é aquilo que deixa a criança engajada na nossa demanda. Então, tem crianças, por exemplo, que o reforçador é um lápis, né? Ele só anda com aquele lápis. Então, para que eu consiga fazer com que ele se engaje na minha demanda, eu pego o lápis e fico, minha vez, ele vai ficar comigo. E aí, ele só vai receber o lápis de volta se ele... Não é um condicionamento, mas é uma recompensa, né? E um dos primeiros passos é justamente fazer a avaliação de preferências dessa criança, ver quais são os objetos, quais são as coisas que são reforçadoras dela. Para Rafa sempre foi comida, né? Ele é filho de gordinha, você vai pensar o quê? Então, quando eu quero qualquer coisa dele, deixar ele assim, bem estimulado, bem engajado, é comida. Então, a cozinha é um paraíso para ele. E para mim, né? Como aplicadora do ABA com ele. Usa bastante essa ferramenta. Uso bastante. Eu tenho alguns comentários aqui no site, está aqui no chat, que até Ana Beatriz colocou que tem uma arquiteta, para quem é uma estagiária, que tem um filho autista, e nos projetos, nós fazemos muitos projetos de clínicas terapêuticas, é bem interessante. Ana, quem sabe você não traz ela para conversar com a gente também, para a gente ter uma noção dessa adaptação, dessa organização do espaço.
para eles, porque pelo que eu estou entendendo aqui com a Edninha, assim, tem aqueles cuidados que são os cuidados que a gente tem quando tem uma criança em casa, mas não tem nenhuma limitação motora, né? Assim, eles se desenvolvem motoramente muito bem. Tem essa questão da percepção do espaço, né, da consciência corporal e da percepção do espaço no entorno, mas me parece que eles têm um bom desenvolvimento nesse tópico, né, Edninha? Camila, é muito peculiar, assim, é muito individual. Tem crianças que têm, assim, dificuldade motora, assim, uma hipotonia, né? Até a própria parte da locomoção é comprometida, porque a questão da coordenação motora é um ponto que é atingido pelo autismo. Mas acontece muito particularmente com cada pessoa, com cada indivíduo. Então, eu não tenho como generalizar, por exemplo, as características como generalizar isso, sabe? Eu não posso dizer assim, por exemplo, quando você fala assim da síndrome de Down, o síndrome de Down, todos vão vir com características físicas parecidas, o olhinho puxado, a orelhinha ela é coladinha, né? Mas no autismo, não, assim, ele não tem cara, né? É um slogan muito usado, que autismo não tem cara. Realmente, ele acontece de maneira muito particular com cada um. Então, pode sim acontecer de um autismo vir com uma necessidade motora muito grande e que você precisa adaptar, mas pode ser também que tenha outro que não, que seja super tranquilo, assim, essa parte motora. A evolução seja equiparada à idade dele. Então, cada caso é analisado individualmente, muito particularmente. Show, beleza. E dentro da escola, qual seria assim essa necessidade que você percebe que se a escola fosse diferente, em algumas estruturas seria mais acessível? O que é que você poderia nos pensar, assim, para abrir a nossa cabeça em relação a isso? Assim, o que eu percebo na escola, por exemplo, é que geralmente as escolas, as salas de aula, elas são sempre muito cheias de estímulos. Então, todas as paredes são coladas, por exemplo, com o alfabeto, quase a minha geladeira, né? Tem o alfabeto, tem os números, tem a rotina da semana, aí tudo isso muito colado. E isso é uníssono, sabe, assim, para todos os autistas, embora eu tenha dito que funciona diferente para cada um, mas a questão do estímulo, de muito estímulo visual, muita informação, desorganiza ele. Então, assim, não ter tanta informação nas paredes, para mim, seria uma coisa assim, muito importante nas escolas. Porque quando a criança, às vezes, ela fica tão incomodada com aquela quantidade de informação que ela entra em crise e nunca que você vai saber que é por causa disso, porque o estímulo visual é intenso, é muito grande, né? Para você ter uma noção, por exemplo, Rafa, ele dormia, o quarto dele tinha uma cortina, então ele tinha isso, era escuro, né? E aí a cortina teve um problema, eu precisei trocar de cortina e ele passou uns 3 dias sem cortina. E, em virtude disso, ele começou a apresentar comportamentos agressivos na sala de aula. E, tipo, todo mundo querendo identificar, porque a evolução dele estava super bem, ele estava vindo super bem, e ninguém sabia de onde vinha. Aí, a terapeuta que acompanha ele na escola veio conversar comigo. Ela disse, Edna, aconteceu alguma coisa diferente na rotina de Rafael? Porque ele está apresentando comportamentos inadequados na sala de aula que a gente não está identificando de onde está vindo. Aí eu falei, não tem nada diferente, não. A não ser que, porque o quarto dele, a única coisa diferente que aconteceu é porque o quarto dele está sem cortina. Aí ela falou assim, então é isso. Porque ele não estava dormindo bem, por causa da claridade, amanhecia muito cedo, né? Assim, amanhecia muito cedo é ótimo, mas quando amanhecia, já iluminava o quarto, isso fazia com que ele acordasse muito cedo e sobrava para a escola. Na escola, ele ficava tendo um comportamento inadequado. Então, assim,
nenhum comportamento ele surge do nada, sempre vai ter alguma explicação e cabe a gente investigar de onde vem. Então, na sala de aula, que a gente possa imaginar que aquela quantidade de informações não vai interferir numa criança no espectro, ela interfere, minimamente ou de uma maneira macro, mas ela vai interferir, porque é muito estímulo visual, porque você chega numa sala de aula hoje de ensino infantil, é muita coisa. Então, assim, a minha orientação, se eu pudesse falar isso para uma escola, seria, não precisa tanto, né? Ou então, deixa algumas coisas coladas e outras não precisa. Fica trocando, passa por uma higiene visual de vez em quando, tira tudo, sabe? E porque realmente, mas fora isso, direcionado para o autismo, é a questão dos volumes, né? Não, nada ser muito alto, né? Ele se incomoda com o barulho, a questão da acessibilidade, das coisas, para a gente buscar a independência dele, então deixar a água mais acessível para que ele mesmo coloque a água dele. São coisinhas assim que podem fazer a diferença. Entendi, muito obrigada, viu? Peraí, deixa eu apresentar ele aqui para você. Eba! Rafinha? Gente, enquanto o Rafael está vindo, já tem aqui do lado, certo, no chat, para vocês preencherem a presença de vocês para geração do certificado. Diga oi, pessoal. Oi, pessoal! Oi, Rafael! Diga, eu sou Rafael. Eu sou o Rafael. Diga assim, boa noite. Boa noite. É bom conhecer vocês. Vou conhecer vocês. Muito bom conhecer você também, Rafael. Diga assim, bons estudos. Bons estudos. Rafael, tá todo mundo chamando você de lindo aqui, viu, no chat? Mandando beijinhos para você. Menina, muitas mensagens, todo mundo. Ai, ele é lindo mesmo, eu acho também. Ó, ele é lindo mesmo. Fofinho. Oi, Rafa. Todo mundo aqui mandando. Muito gostoso. Que euforia, ficou todo mundo eufórico. Tá todo mundo prestando muita atenção em você, então tá todo mundo muito atento ao que você tá falando. Isso é muito legal. E essa participação aqui no chat diz que tá todo mundo adorando. Essa sua Ai, maravilhoso. Tá sendo ótimo esse bate-papo com vocês. E quando você estava falando, Adelinha, que todo mundo ia conhecer uma criança, né, ou alguém que tivesse uma criança com autismo, uma pessoa com autismo, aí o pessoal começou a comentar aqui no chat, ele falou que é tio de uma criança e passa bastante por essa questão da seletividade alimentar. Jarlene colocou também que tem um filho de 4 anos que foi diagnosticado com TEA e a neuro solicitou um tratamento intensivo integrado. Para ela também está sendo bem recente, né, Jarlene? Esse momento você pode depois compartilhar um pouco com a gente também. Ele está dizendo que ele só se alimentava de 5 coisas, e eu vi alguma. Pronto. Já a Vilânia colocou que estava fazendo um curso sobre autismo e seletividade alimentar, mas você resumiu muito bem todo o curso dela nesse momento. É bem interessante, a gente está aqui com várias áreas, né? Então, mas as mensagens mais bonitas também são essas. Eu estou amando uma palestra. Lindo demais. Que fofinho! Que fofinho. E ele é bem grandão, viu? Ele é uns 5 anos, assim, tamanho 7 anos fácil. Tamanho 9 anos. Ele veste roupa de 14 anos, eu não aguento. Fazer desse jeito, né? Maria Rita outro dia chegou na casa dos meus pais, roubou meu chinelo e devolveu 2 dias depois. Ela tem 7 anos. 8 anos. Olha lá, então. Vai dando isso. Show, pai, a Amanda tá dizendo que é grandão. E a gente é baixinha, né? A gente também vai... A ideia é que a gente faça uma intervenção no espaço da escola, escolher uma habitação para fazer essa intervenção, e também a gente pense sobre os espaços urbanos. Aí eu queria que você me dissesse quais são os seus desafios, assim, quais são, quando você tem que sair com o Rafa pela rua, se vocês já fizeram a experiência, por exemplo, de pegar um ônibus, eu não sei se você já, né, já viveu, porque é uma experiência, e às vezes a gente se estimula a isso, mas
Se vocês já tiveram que viver essa experiência, como foi, né? Pegar um avião, como é que é sair desse circuito natural dele, né? Deixa eu só pegar aqui um negócio para mostrar. Tá. A gente fez uma viagem recente e eu mandei fazer esse crachazinho aqui para ir. É um crachazinho que tem uma correntinha com o símbolo do autismo, que são esses quebra-cabeças. E não sei se vocês já viram esse símbolo, que é tem o do girassol também, é uma pulseirinha, e também tem essa faixinha aqui do girassol. Isso aqui eu usei para garantir o direito dele, assim, porque ele tem direito a prioridades, ele tem direito a atendimento prioritário, ele tem direito a vaga de estacionamento, isso tem uma lei, a lei, deixa eu dizer o número aqui, 5.296, que faz com que ele seja protegido legalmente por isso. Então, assim, eu levei ele para viajar, né? Nas filas, porque ele tinha, agora ele já melhorou muito, uma impaciência muito grande para esperar em filas, né? Mas eu acho que nesse quesito urbano, né, que você fala, eu acho que a gente está caminhando muito bem, porque só de eu poder ter um estacionamento, né, mais próximo, um atendimento prioritário, uma fila específica para ele, eu acho que isso já foi assim, um grande salto, sabe? Isso faz com que ele se mantenha regulado por mais tempo, né? E no shopping ou no cinema, tudo isso que a gente achava que era uma dificuldade muito grande, hoje já é muito mais possível. Mas, assim, tem muitos pais que não sabem que podem usufruir desses direitos, né? Então, assim, como eu sabia, eu providenciei isso justamente por causa da viagem, que eu fui para São Paulo no meio do ano agora, para as férias dele, e fui atendida na fila preferencial para entrar no avião, na hora de sair do avião, e nos museus, nos teatros que nós fomos lá conhecer, passear. Então, assim, facilitou muito a minha vida estar com esse crachazinho, sabe? E, assim, realmente, na parte de locomoção, eu não vejo tanto problema. A gente já andou de ônibus, sim, numa viagem até que a gente foi para o Rio, e nos ônibus todos têm o símbolozinho do autismo, né? Tem idosos, gestantes, obesos, e lá o quebra-cabeçazinho do autismo lá. E nem que eu ficasse no metrô também tem, então mesmo que ficasse todo mundo em pé, Rafael estava sentado. Auxilia bastante. A professora Mislene perguntou aqui, nas praças, como é a experiência com os elementos de brinquedo, cores e árvores. Em seguida, eu vou abrir o microfone para ele e fazer uma pergunta para você, tá certo? Tudo bem. Nas praças, ele brinca, ele interage com todos os brinquedos, assim. Na verdade, o que eu sinto dificuldade quando ele vai brincar nessas pracinhas são com as outras crianças, sabe? Porque, assim, as crianças estão lá super animadas e tal, e com aquele universo de coisas para brincar, e muitas vezes, como ele não se comunica bem, então as crianças muitas vezes perdem o interesse por ele. Então, assim, eu vejo muitas vezes ele buscando as crianças para brincar, que já é um desafio muito grande vencido por ele, e muitas vezes elas não conseguem alcançar isso. Mas isso daí é uma coisa que eu não posso fazer muito, né? Vai ao longo da vida. Então, assim, quando eu posso fazer essa ponte, né? Eu consigo intermediar essa aproximação, eu faço. Mas muitas vezes eu preciso deixar ele se virando sozinho. Eu quero ver se ele vai conseguir fazer amizade sozinho, e vai brincar sozinho, e vai dizer o nome dele.
Mas as praças em si são bem atrativas para ele, né? Ele gosta muito. Tem crianças, no caso de Rafa, quando a gente iniciou as terapias, ele tinha muito medo dos escorregos, ele tinha muito medo dos balanços, porque realmente essa instabilidade gravitacional, ele tinha essa... Mas aí, com a terapia ocupacional, com o trabalho feito através da integração sensorial, ele perdeu esse medo. Da mesma forma que eu precisei fazer um trabalho direcionado, ele tinha muito... ele achava muito ruim ir para a praia. A gente não entendia se era por causa do barulho das ondas, que é um barulho forte, que para a gente, né, que tem a audição tranquila, neurotípico, é um barulho gostosinho do mar, tá ali batendo. Mas eu não sabia se aquele barulho podia estar incomodando ele. Eu não sabia se o que incomodava ele era o sal da água do mar ou se era a textura da areia. Todos esses fatores poderiam estar influenciando nessa versão que ele tinha à praia. E aí a gente começou com um trabalho de sensibilização, ficou indo, levando ele, mostrando que era bom. Hoje, se ele for, ele não sai. Se deixar, ele vai todo dia para a praia. Hoje ele gosta, mamãe, praia. A gente que tem que dizer que não, sábado, hoje é dia de trabalho. No sábado, mamãe leva você para a praia. Mas ele teve que passar por esse processo de sensibilização. Então, às vezes, a criança, como Rafa, acha maravilhoso o parquinho, as praças, mas tem criança que vai precisar passar por essa dessensibilização. Às vezes, o colorido, ou a cor, ou a grama, né? Às vezes, a grama incomoda, a textura da grama. Então, tudo isso é trabalhado com o tempo. Muito obrigada. Vou abrir o microfone para a Ida. Cadê você? Oi, eu tô aqui. Tudo bem? Boa noite, Edna. Boa noite, Camila. Na verdade, não é nenhuma pergunta, era só quando você estava falando sobre a pulseira, né? E sobre o colar, né? O crachazinho. Eu tive também de fazer uma viagem em família com meu sobrinho e todos nós usamos para identificar que a gente era alguma... e no nosso tinha tio de Levi, né? Que é o nome dele. Tio de Levi, avó de Levi, todo mundo. E é incrível como o pessoal, bom, assim, o pessoal aeroportuário, o pessoal do aeroporto, Saria, outros, enfim, já reconhecem aquele crachá, aquela pulseira, e já dão total apoio. Então, a gente chegou em São Paulo, já tinha um agente aeroportuário esperando a gente, nos acompanhe por aqui para ser um atendimento mais rápido, não sei o quê. Como a companhia aérea se preocupou em relação a isso, nos passeios. E hoje em dia ele usa, né, uma pulseirinha que dentro tem o contato da mãe, do pai, a localização, tudo certinho. Ai, que só esse comentário. Maravilhoso. É o mundo se preparando para o autismo. Eu acho a coisa mais linda, eu choro. Jarlene está perguntando aqui no chat por quanto tempo será necessário fazer o tratamento de Rafael. Essas são as dúvidas que tenho com meu filho, pois ele até é leve. Então, não tem cura, né? O autismo, por não ser uma doença, é um transtorno. O TEA é apenas uma desconfiguraçãozinha na formação cerebral, então ele não é uma doença, então não tem cura. O que acontece é que a própria maturidade, né, quando ele for atingindo a maturidade junto às terapias, essa dependência vai acontecendo, essa independência, na verdade, dele vai acontecendo, ele vai alcançando a autonomia, ele vai generalizando os comportamentos, mas muitas vezes você vai trocar de direcionamento, você vai trocar o foco, né? Porque o que acontece? Uma preocupação que a gente tem é com relação às comorbidades. Às vezes, o autismo traz comorbidades como o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, justamente porque vem muito ligado ao comportamento rígido, e aquilo ali possa virar um toque no futuro. Então, o foco muda, então você vai precisar estar atento como é que você vai modular isso. Uma preocupação minha, não sei se vocês já assistiram, mas se não assistiram, assistam
uma série na Netflix que se chama Amor no Espectro. E essa série fala muito sobre a parte da adolescência e juventude do indivíduo autista, né? Essa dificuldade de socialização. Então, às vezes, a gente consegue... Ele vai aprender, ele vai se desenvolver cognitivamente, ele vai passar no vestibular, ele vai conseguir um emprego, mas a questão social, muitas vezes, fica no meio do caminho. Atypical também é muito bom, mostra muito essa realidade, que também é da Netflix, né? Eles respondem muito bem a rotinas, ao que eles precisam fazer. Olha, Rafael, você vai acordar, você vai para a escola, você vai para terapia tal, e ele faz isso tudo muito mecanizado, né? Então, ele faz isso de maneira muito... Ele absorve o conteúdo, tem muitos que têm hiperhabilidades, hiperfocos, né? Eu conheço autistas que aprenderam a ler com 3 anos, né? Que dominam a matemática hoje de forma esplendorosa, que nem a gente que está na faculdade consegue fazer cálculos como eles fazem com 4, 5 anos, mas que ele não sabe amarrar o cadastro. Não sabe amarrar o cadastro do tênis, porque tem uma dificuldade motora. Então, assim, a minha preocupação é que na adolescência, juventude, quais vão ser as necessidades que eles vão ter que chegar nessa idade. Então, assim, eu não esqueci o nome da pessoa que perguntou até quando vai precisar de terapia, né? O que eu posso lhe dizer é que a gente não pode fazer tantos planos futuros, alimentar essa ansiedade futura. O que a gente pode fazer é dar o nosso máximo para que agora ele evolua ao máximo e, quem sabe, no futuro ele não precisa mais. Mas não ficar esperando que isso vai acontecer, porque isso vai ser um desgaste emocional para você, vai gerar uma ansiedade, vai gerar um sofrimento que não está no seu controle, porque por mais que você faça o seu melhor, dê o seu máximo, você não pode determinar até que ponto ele vai evoluir e ele não vai mais precisar de terapias. Então, o segredo é amar, é amor, sabe? O segredo é amar mesmo na imperfeição. O segredo é você aceitar ele e oferecer no amor todas as chances que ele pode dizer. E nunca esquecer de dizer para ele que ele vai ser capaz de conquistar o que ele quiser. Você tem dúvida que Rafa vai conquistar o que ele quiser? Um gato desse vai namorar, vai casar, vai ter filho, vai ter a profissão dele. E é isso. Vamos amar o nosso sobrinho, né, Eider? Vamos amar o nosso filho, vamos amar o colega, o filho do nosso amigo, e vamos principalmente, e ouçam bem o que eu vou dizer. Essa é a principal mensagem que eu vim hoje aqui falar para vocês. Preparem os seus filhos para aceitar os nossos filhos. Preparem os seus filhos para entender que ele é diferente, mas ele é normal. Que é diferente, mas ele também é especial. E todos nós somos diferentes, mas somos iguais. Então, é essa a importância, tá? Lindo demais. É verdade. É um desafio materno, né? Não só... É uma missão, né? Eu encaro como uma missão. Eu falo hoje não pensando só em Rafael. Eu trabalho hoje com isso não pensando só em Rafael. Eu penso em todas as crianças. E o quanto, por exemplo, eu encaro, às vezes, famílias que os pais nunca brincaram com os filhos. O quanto, para eles, para a memória afetiva deles, é importante eu brincar com os pais, né? Eu, às vezes, chego do trabalho morta de cansada, assim, e Rafael faz, mamãe, brincar macaco. É um brinquedo que ele tem, que aperta, assim, o macaco dá uma cambalhota e pendura, assim, sabe? E eu falo, gente, eu não aguento mais esse macaco, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais esse macaco. E aí ele disse, mamãe, brincar macaco. E eu vou brincar, porque eu sei que para ele é a hora que ele está esperando, a hora que eu vou chegar ao trabalho para brincar com ele. Então, quando você...
eu acho que os que eu estou me lembrando é Eider e acho que Jarlene, né? Que também se façam presentes, sabe? Na vida dessas pessoas, dessas crianças com autismo. Se façam, mostrem para eles que vocês estão vendo eles. Eu conheço um rapaz de 16 anos que ele tem hiperfoco em super-herói e autista. E quando eu me encontro com ele na clínica, ele é paciente do meu grupo, né? Eu coordeno esse grupo. E ele fala para mim de todos os super-heróis que você puder imaginar. Ele fica falando para mim. E a mãe dele fala assim: eu não aguento mais ele falando essa história. Eu falei, mas ele é só isso que ele quer ser ouvido. Então ele chega para mim, eu faço: o que você gosta? Aí ele faz: eu gosto do Godzilla e do gorila. Gente, ele gosta do Godzilla e do gorila. Aí eu falei, mas não tem outro não também que você gosta? Não, eu gosto do Homem-Aranha, do Batman, mas eu gosto mesmo é do Godzilla. E aí ele começa a me contar todos os episódios que ele assistiu do Godzilla e do Gorila, e eu vou escutando isso. E ele fica tão feliz quando eu estou sentada assim, escutando ele falar do Godzilla. Então é isso, às vezes é só, eles querem só se sentir parte. É um erro muito grande falar assim, o autismo e cada um quer viver no seu mundo, né? O autista vive no mundo deles. Não. Esquece essa besteira aí. O autista, ele quer fazer parte do mundo, ele só precisa ser compreendido. Ele só precisa ser compreendido. Mas ele quer fazer parte desse mundo aqui, do nosso. Não tem essa história dele viver no mundo deles, não. É esse mesmo aqui, o nosso, que a gente está aqui, ó. É esse que ele quer. Muito lindo isso. Aí eu vou aproveitar o gancho dessa sua fala, certo? Eu vou perguntar, eu vi uma postagem sua sobre o que dizer e o que não dizer essa semana. E aí eu queria saber muito disso. Mas antes eu vou compartilhar com você que eu fiquei muito emocionada com sua fala, o pessoal também aqui, porque eu acho que essa é uma missão da maternidade, né? E não só as mães que têm filhos com PE têm que se atentar a isso, como as mães que também não têm esse diagnóstico têm que se atentar a isso. Não só para ouvir os filhos e tratar eles como pertencentes a esse mundo, porque a gente sabe que muitas crianças sofrem esse tipo de afastamento dos pais, mas também para que os nossos filhos sejam capazes de serem empáticos, né, com outras realidades e sejam crianças que sejam capazes de brincar dentro de um parquinho, que sejam capazes de entender, de compreender de forma diferente. Então, isso também é uma missão de todos, é uma missão da maternidade e de todos, né, da comunidade como um todo, da gente se perceber dentro desse contexto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos preconceitos, do que dizer, o que não dizer, porque eles vão, assim, o que a gente vai fazer? A gente, não nesse semestre, mas em outros semestres, a gente vai começar a fazer entrevistas com as famílias, com as crianças, né? E aí a gente tem que ter alguns cuidados. E aí eu queria saber o que você orienta a gente em relação a isso. Eu particularmente, não me incomodo com uma frase comum, mas eu vejo muitas famílias reclamarem disso, que muitas vezes você chega e fala assim, nossa, mas ele nem parece autista, sabe? Tipo, nossa, ele nem parece autista, como se para ser autista precisasse ter algum aspecto que demonstrasse que ele fosse inferior, né? Que ele estivesse aquém, né? Que ele aparentasse alguma coisa assim. E quando você vê, por exemplo, vocês viram Rafa, né? Rafa é uma criança como qualquer outra, né? E alguém chega assim para ele e fala assim, nossa, mas nem parece que ele é autista. Eu falo, mas é porque o autismo é uma parte dele. O autismo não define ele, né? O autismo de Rafael permite que ele tenha algumas dificuldades, alguns desafios, mas não faz dele um ser humano, uma aberração, né? Tem outras pessoas que falam assim, que chamam de anjo, né? Teve alguém que falou aqui, chama de anjo, o anjo azul. Eu também não me incomodo, mas tem pessoas que se incomodam, né? Aí já santifica, né, a condição dele, já está santificando a condição dele, como se ele fosse assim,
a santidade, né? Uma coisa assim muito perfeita, que também não é. Então, assim, é tratar. O que eu mais busco é que trate ele na máxima normalidade possível. Nem transforme ele num super-herói, num anjo, né? E nem transforme ele numa pessoa que merece pena, digna de pena, ou digna de que, ai, tadinho dele. Uma coisa que me incomoda é dizer assim, ai, tadinho, tão bonitinho, sabe? Ou então, tipo assim, ai, você é uma guerreira. Eu sou mãe, toda, sabe? É, são coisas assim que faz com que a gente se sinta extra, a mais. Eu nem quero ser a mais, eu não quero ser a guerreira, eu não quero ser a heroína, a super mãe, mas eu também não quero ser aquela mãe que estou esquecendo, estou deixando ele de lado. Da mesma forma que eu não quero que ninguém supervalorize ele e nem diga que ele não é capaz, sabe? Mas, assim, existem rótulos, as pessoas gostam de rotular. Ah, porque o autista... A gente viu essa semana um cidadão que é pedagogo, que me viralizou a galera das redes sociais, mas um pedagogo que pegou um brinquedo, o Popt, que é aquele brinquedinho que está na moda agora, que você faz um trabalho, pode fazer um trabalho terapêutico com ele, e ele ficou batendo na cabeça, dizendo, eu sou autista, uma coisa assim totalmente desnecessária. Então, esse tipo de comportamento realmente me incomoda muito, né? Porque isso aí está supervalorizando, aumentando, estereotipando uma coisa que não é, e banalizando. Então, todas as vezes que eu passei por experiências desagradáveis com relação ao autismo de Rafa, foi justamente quando as pessoas tentaram menosprezar as capacidades dele, sabe? E isso eu não aceito numa criança neurotípica. Eu me lembro quando eu era criança, que eu fui uma criança gordinha, muito gordinha. Eu me incomodava quando alguém me chamava de bola 7, ou chamava minha amiga de Laura do Carrossel, meu amigo de Nhonho. Isso me incomodava, que você querer rotular. Sempre me incomodou o fato de eu querer, da possibilidade de eu gerar um trauma em alguém, né? De trazer aquela característica como se fosse algo muito negativo. Uma pessoa com a orelha grande, né? O Dumbo, ou sei lá. Então, essas coisas que me incomodam. Perfeito. Uma mensagem aqui de Jeane Marinho, que ela diz o seguinte, que linda, a singularidade deve ser respeitada em cada detalhe. Oferecer à criança um ambiente suficientemente bom é possibilitar o desenvolvimento e permitir a continuidade de ser simplesmente humano. Que eu acho que é isso que você está trazendo, tratar como pessoa, como criança. Acho que quando a gente for a campo, se a gente tiver a capacidade de enxergar o indivíduo, né, as realidades ficam mais claras para a gente quando eu conseguir fazer um projeto mais acessível e para a gente também se tornar um ser humano melhor, porque a gente, ao longo da nossa vida, vai aprendendo a se tornar melhor, né? Vai aprendendo sobre como o que deve ser trabalhado em nós também para melhorar esse mundo. Né? A gente sempre brinca, mas é uma realidade que, se a gente melhorar, a gente melhora a nossa realidade. E se a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? A gente, 7 trilhões, sei lá como é que é isso, a gente consegue fazer essa melhora. Então, eu agradeço muito. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta ou gostaria de fazer mais alguma colocação para a Edna trabalhar aqui com a gente, para ela falar, para ela abrir esse coração lindo, esse sorriso maravilhoso. Se vocês têm. Senão, a gente vai fazer um encerramento e aí fique à vontade, viu? Muito obrigada, Edna, por aceitar esse convite e por dividir tudo isso, toda essa sua experiência, toda essa sua expertise, porque você não é só uma profissional pós-graduada em ABA que trabalha com isso, mas você é mãe, você vive 100% essa realidade, esse momento da sua vida, e você está transferindo, transbordando esse amor para a gente, transbordando esse conhecimento para a gente, é muito importante.
Muito obrigada. Chegue, Eida, faça a sua fala. Eu posso mesmo? Pode. Só falando a questão da normalização que Edna estava falando, né? Eu lembro de uma coisa que me marcou bastante, foi no meu condomínio, tem ele até, eu acho que trabalha na rádio daqui de Natal, que ele tem um filho também autista, e aí eu estava esperando o elevador, né? E chegou ele, o pai, a família, e ele chegou também. Aí chegou na minha frente, me olhou e se jogou nos meus braços, né? Me abraçou, se jogou, mas se jogando mesmo assim, como se quisesse me meu. Eu peguei, segurei ele, e aí, cara, tá tudo bem. Então, assim, é normalizar, é incluir, né? É sempre fazer isso, que é muito bom. E aí a mãe chegou pra mim e falou assim, a mãe chegou para mim e falou, como foi incrível você ter feito isso, porque é a primeira pessoa que faz isso, que não se assusta, que não empurra, que, né, que diz, segure seu filho, essa questão assim. Então, foi uma coisa que me marcou bastante. Eu acho que é porque talvez eu tenha já o costume, né, de ter meu sobrinho, mas ela me elogiou bastante pelo fato. E parabenizar você pelas suas palavras, foi muito bom. Obrigado. Ah, imagina. Obrigada a vocês. Realmente, os pais ficam felicíssimos quando encontram alguém que consegue compreender, né? E se eu tiver plantado aqui uma sementinha no coração de cada um de vocês sobre esse acolhimento, eu já ganhei, assim, a vida, zerei a vida, né? Eu pude ver aqui, acompanhar, eu acho que chegou a quase 50 pessoas na nossa sala aqui, então, que tenha sido produtivo, em 54, então, que tenha sido produtivo, que vocês tenham escutado isso com os olhos, os ouvidos do coração, que entendam que eu preciso muito de vocês, que Rafael precisa de vocês também, ele precisa do olhar de vocês, e me ajudem a transformar esse mundo num mundo mais inclusivo e igualitário. Muito lindo, muito obrigada. Vou encerrar aqui a gravação e a gente continua esse bate-papo. Tá bom. Um beijo!